Oi pessoal, boa tarde. Vamos aqui com mais algumas partilhas dentro das constelações sistêmicas e hoje eu quero trazer para vocês uma passagem do livro Ordens do Amor, do Bert Hellinger. Esse livro eu recomendo muito, tá? É um livro que eu diria que é de cabeceira, principalmente para quem está aí, né? Buscando se aprofundar mais na temática das constelações, né? Então, essa página, a 296, fala sobre fé e amor. E eu vou ler para vocês uma partezinha dentro aqui das nossas partilhas e leituras comentadas. Fé e amor. Esse tema faz parte do capítulo O que faz adoecer nas famílias e o que cura. Certa noite um homem sonhou que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que eu te mostrarei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus, tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho, puxou a faca e queria sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz, em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o homem, como o homem olha para a mulher, como eles olham para Deus. E como Deus, se existe, olha para eles. Um outro homem sonhou à noite que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que eu te mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho. Olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. E lhe respondeu, encarando-o: isso eu não faço. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o homem, como o homem olha para a mulher, como eles olham para Deus, e como Deus, se existe, olha para eles. Então, nessa passagem, dessa página 296, em toda essa abordagem também de uma leitura sistêmica da família de todos nós, né? Nós vamos destrinchar aí, vamos abordar uma série de questões. Vamos começar por uma questão muito importante dentro do nosso sistema familiar, certo? Como nós, mães, pais, como nós, filhas e filhos, né? Colocamos limites aos nossos pais. Essa é uma das temáticas, uma das tantas dinâmicas em se tratando de constelações sistêmicas familiares. Então, essa questão, os gatos aqui já estão respondendo também. Então, os animais interagem o tempo todo, eu fico encantada com isso. E não perdendo o fio da meada, eles captam muito o campo sistêmico, muito além do que nós poderíamos imaginar. Cavalos, felinos,
animais como um todo, captam muito além, né, daquilo que nós imaginamos. E essa questão dos limites, como é que fica aí dentro da gente? Né? Então, uma filha, né, uma filha em relação à sua mãe, ou uma filha ou um filho em relação aos seus pais, certo? Então, isso tudo não se pode, eu não costumo nunca espremer os assuntos referentes às dinâmicas, porque para mim isso tem todo um desdobramento. Dentro da forma como eu estou desenvolvendo os meus trabalhos, as constelações com vocês, eu parto de algumas etapas. Uma etapa primeira, onde nós conversamos a respeito de todo um conjunto, né? É um mapeamento que é feito dentro de uma conversa para se desenvolver essa constelação referente a um determinado tema. E esta fala, ela também vai abordar sempre a nossa relação com os nossos pais, biológicos, não biológicos, conhecidos, desconhecidos, nossos pais. Nós sempre vamos começar por aí, né? Eu sempre procuro bater esse papo antes, quem já constelou comigo já pôde observar isso, né? Então nós montamos uma espécie de mosaico, um mapa dessa situação e vamos então para a prática dentro das constelações na água, ou mesmo no campo giratório, ou mesmo com pessoas, né? Ou mesmo com animais, né? E aí então, no desenrolar disso tudo, num quarto momento, nós partimos para um fechamento, um encaminhamento, uma solução, né? Claro, eu já comentei sobre isso aqui com vocês, que normalmente cada profissional tem o seu formato de trabalho, cada profissional carrega a sua base, as suas bases de vida, dentro da sua profissão, dentro daquilo que desenvolve, e eu não sou diferente, né? Então eu agrego muito das minhas leituras e bases dentro das culturas ancestrais, dentro, sobretudo, de uma das vertentes dessas culturas ancestrais, que bate aí num braço, né, espiritual, dentro do xamanismo, por exemplo. Né? Então, tudo isso eu trago comigo também, dentro da terapia alquímica, como terapeuta alquímica, eu também trago todas essas bases e essas informações de antes. Então, claro, dentro do formato das constelações sistêmicas trazidas por Bert Hellinger, isso tudo vai tomando um corpo, né? Vai tomando um desenho, um mosaico. E nem sempre num trabalho de constelações, numa sessão de constelações, nós vamos aí conseguir, né, instantaneamente, né, um resultado, porque isso tudo ressona. O resultado a que me refiro é que aquele tema que foi localizado dentro dessa relação, por exemplo, dessa filha com essa mãe, teve uma clareza, teve um diagnóstico da situação, uma localização do processo que está aí desencadeando uma série de outros complicadores, de emaranhados, né? Seja dentro da profissão dessa filha, seja dentro da vida conjugal dessa filha, mas desta pessoa, desta filha na sua vida, né? Ou deste filho, da mesma forma.
né, em relação a este pai ou esta mãe ou aos dois, obviamente, dentro de um contexto familiar. Então, dito isso, né, dito isso que nós localizamos, mas nem sempre, apesar de localizar, apesar de saber o que está aí emaranhado e em que nível isso está, se é transgeracional, se está num campo morfogenético, epigenético, se está na primeira, segunda, terceira, quarta geração ou muito além, né? Se localiza, deve se localizar, né? Para se dar um fechamento, para se encaminhar uma solução. Porém, o que eu quis dizer que se segue é porque o campo segue interagindo. Então, muitas questões que possam verdadeiramente aí ressonar ao longo do tempo, instantaneamente, ou um mês, um ano depois, nós não podemos precisar isso, mas nós podemos sim dar um encaminhamento a quem nos procura para que essa pessoa localize conosco, que nós possamos fazer essa ponte, né, para localizar onde está o emaranhado, aonde está aquilo que, digamos assim, está gerando um estancamento de algo, uma impossibilitação de que a vida flua, né, de que a vida profissional, a vida afetiva, a vida conjugal, a leitura de mundo, né? Um amadurecimento dessa pessoa que está constelando para também sair de alguma codependência aí, né? Então são muitos os fatores que estão inseridos dentro de um processo sistêmico. Isso eu tenho visto assim a todo instante dentro dessa trajetória, né, que apesar de recente na minha vida, eu sempre estive por outras vertentes trabalhando com o campo sistêmico. Não exatamente como consteladora sistêmica, mas sempre estive trabalhando não só com a leitura de campo, como fragmentos de alma, como todo um contexto dentro de uma leitura espiritual e uma leitura também prática, real, de um mundo físico. Isso está muito dentro das bases que carrego comigo, que são as minhas bases indígenas. Então existe todo um desdobramento dentro da minha trajetória de vida que se encaixa perfeitamente e é abraçado por tudo isso. E tem me trazido grandes revelações e grandes melhorias na minha própria trajetória de vida, comigo mesma. Tá? Então, esse movimento aqui é um movimento para tratar dos limites. Se nós podemos ou devemos, né, colocar limites aos nossos pais. Sim, podemos e devemos colocar limites aos nossos pais. E dentro de um desdobramento, de uma leitura sistêmica, nós vamos localizando entre essa filha, essa mãe, né? Entre esse pai, esse filho, né? E entre os filhos, os filhos, né? Os filhos, vamos pegar aqui, esses bonequinhos, os filhos e os seus pais. Né? E nisso está todo um processo de crescimento e amadurecimento para entender, compreender que nós, quando dissemos tomamos a nossa vida, tomo a minha vida, né, e devolvo a vocês, mãe, pai, né, as responsabilidades de vocês e tomo as minhas, nós aí crescemos. Nós aí amadurecemos e também permitimos que os nossos pais também carreguem dentro deles, se eles aí porventura tiverem alguma barreira lá a ser desdobrada, a ser desfeita dentro da sua própria infância, né? Porque todos nós temos sempre que considerar o nosso antes, a nossa infância,
a nossa fase intrauterina, tudo isso. Né? Tudo isso entra no contexto. Então, quando nós nos posicionamos para a nossa vida e tomamos uma distância dos nossos pais, não significa abandono dos pais, significa tomar a distância para assumir as nossas responsabilidades frente à vida. E da mesma forma, os nossos pais terem as suas vidas, os seus direitos também a viverem as suas vidas, independente dos filhos, né? Então, há todo um contexto a ser aí também aprofundado, desdobrado, trabalhado dentro desse contexto sistêmico, dentro dessa família. Mas sim, limites devem ser postos. Sim, nós devemos assumir as nossas responsabilidades frente à vida. Nós somos 100% responsáveis pelo nosso destino, pelo que nós fazemos da nossa vida, né? Nós tomamos dos nossos pais, sim, a vida que eles nos deram, e isso é de grande importância que a gente reconheça, mas as decisões deles, os equívocos deles, as perdas deles, as dinâmicas deles de vida, são deles, são responsabilidade deles, né? Nós não devemos tomar isso para nós, porque também nós corremos o risco de crescer demais diante dos nossos pais. E aí nós também infringimos uma outra regra, que é a regra da hierarquia, do respeito à hierarquia, né? Dentro das leis e ordens do amor. O pertencer à hierarquia e o direito, né? A questão da reciprocidade entre o dar e o receber. Nós não podemos só dar, ou os nossos pais só nos darem, e nós ficarmos lá acomodadinhos na nossa zona de conforto. Aí nenhum dos lados sai beneficiados, né? Nenhum de nós sai amadurecido e nenhum de nós vai ter estrutura para gerar família, para desenvolver-se profissionalmente, para seguir a vida, certo? Essa é uma das dinâmicas, uma das tantas dinâmicas dentro da abordagem sistêmica.